Olá pessoal, agora que vocês já responderam, vamos lá a nossa correção. Primeira questão, diz o quê? Qual a letra que representa o conjunto dos números inteiros? Vocês viram lá no vídeo que a professora fala que é uma letra, né? É um nome alemão que é representado pela letra Z. Então, o conjunto dos números inteiros é representado por essa letrinha maiúscula. O Z maiúsculo representa o conjunto dos números inteiros, ou seja, o conjunto dos números positivos e negativos. Segunda questão. Qual é o número oposto ao número negativo 4? Ela também explicou lá na reta, né, que a mesma distância a partir do zero que você encontra para positivo 4, você encontra para negativo 4, ou seja, o oposto de um número é ele mesmo com um sinal contrário. Então, se eu estou perguntando qual é o oposto do número negativo 4, só pode ser positivo 4. Resposta aí do segundo. Terceira questão. Responda qual é o sucessor de positivo 8. Né? Na reta numérica, quem é do lado lá depois do zero, quem é o número que vai ser depois, ou seja, o sucessor de positivo 8? Depois do positivo 8 vai vir positivo 9. Então, muito cuidado aí, tá bom? Os números positivos, eles ficam à direita do zero. Os números negativos ficam à esquerda do zero. Então, o número 9 positivo é a resposta aí. Quarto, dê o valor absoluto do módulo negativo 15. Né? Ele pode ser chamado de módulo ou valor absoluto, tanto faz. Então, quando você tem isso aí, o módulo, sempre a resposta vai ser esse númerozinho sem essas barrinhas e sem o sinal. Então, a resposta correta é o número 15. Quinta questão. Uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão no quadro abaixo. Quem é o jogador que está melhor classificado? Ele tem aí os nomes e os pontos obtidos. Carlos teve 3 pontos ganhos. Se ele ganhou, é positivo. Então, positivo 3. Silvio perdeu 8 pontos. Se ele perdeu, é negativo. Então, ele tem negativo 8. Paulo ganhou 7 pontos. Então, tem positivo 7. E Mário não ganhou nenhum ponto. 0 pontos. Então, ele pergunta quem é o jogador que está melhor classificado. Aquele que tem mais pontos. Quem é? É o Paulo, que tem 7 pontos ganhos, ou seja, positivo 7. A nossa sexta questão diz: considere as afirmações. 1. Qualquer número negativo é menor do que zero. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Todo número negativo ele é menor do que zero. Segundo, qualquer número positivo é maior do que zero. Também verdadeiro. Qualquer número positivo sempre vai ser maior do que o zero. Terceiro, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Isso é verdade, né? Todo número positivo sempre vai ser maior do que qualquer número negativo. Então, quais as alternativas verdadeiras? 1 e 2, 1, 2 e 3, 1 e 3 ou 2 e 3? Todas estão corretas, então todas são verdadeiras. Sétima questão. Você tem aí a reta numerada. Uma formiga faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do zero, ela caminha 5 unidades no sentido positivo e em seguida anda 7 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que se encontra a formiga após esse percurso. Observe, ela sai do ponto zero, anda 1, 2, 3, 4, 5, no sentido positivo, que é esse sentido aqui da direita. E depois que ela chega no 5, ela anda 7 casas novamente no sentido negativo. Então, você vai retornando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde é que ele parou? No número negativo 12. Então, a resposta correta vai ser no ponto
negativo 2. Qual é o oposto de 5 negativo? Quem é, gente? Nós já vimos que o oposto de um número é só trocar o sinal. Se ele é 5 negativo, o oposto vai ser 5 positivo. É a resposta correta. E no nono nós temos: que outro nome pode ser dado ao valor absoluto? Eu já falei isso aqui, né? Ele pode ser chamado de módulo. Esse é o outro nome que a gente chama o valor absoluto. Então, quando você aqui enviar, lá no seu formulário ele mostrou, quando enviei a pontuação, as questões todas, quais as respostas que estão corretas, ou seja, todas aquelas que nós dissemos agora há pouco. Pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser.